seguinte: Direto ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem um patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. No quadro Direto ao Ponto, todas as segundas-feiras, a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno. E hoje o tema é racismo, como lidar com estes casos. São muitos casos, muitos que vêm à tona, inclusive, muitos acabam ganhando repercussão por envolver pessoas famosas, mas a gente sabe que isso acontece no dia a dia, né, das pessoas, infelizmente ainda acontece, embora algumas pessoas até pensem que não é bem assim, mas acontece muito. Mas como lidar com isso? Como as pessoas podem fazer algo, né, para se proteger de alguma forma, principalmente proteger a saúde mental, porque é muito profundo isso, né, da pessoa que sofre o racismo e as pessoas que fazem isso, que provocam isso. Quem são essas pessoas também, né? Bom dia, doutor Rafael Moreno. Dia. São muitas questões aí envolvendo. Sim, com certeza. A gente lembra muito bem do caso recente do Vini Júnior, né, que comoveu, mas parece que comoveu muito mais pessoas fora da Espanha do que, de fato, dentro da Espanha, né? Isso é uma coisa interessante, e a gente sabe que realmente a exclusão do diferente, tá? E o racismo está dentro desses tipos de métodos de exclusão, de métodos discriminatórios do diferente, da minoria, e a gente vê em várias formas no racismo, no sexismo, qualquer tipo de minoria, tá? E lembrando que a minoria é algo geográfico, tá? Hoje, em função das pessoas estarem transitando em tudo que é lugar, isso fica mais claro, fica mais aparente, tá? Mas, em geral, a população que está antes e vem de encontro com o diferente, muitas vezes acaba tendo esse tipo de ato, né, de exclusão, de discriminação, tá, do diferente. Tá? A grande questão é, a pessoa que sofre, tá, o racismo, com certeza ela pode desenvolver qualquer tipo de sintoma psicológico. Tá? Então a gente pode ter mais casos de depressão, mais casos de ansiedade, tá? Porque o ato da exclusão social, tá, é um dos grandes estressores humanos, certo? Então tem pesquisa mostrando de que o cérebro, quando sofre a exclusão social, tá, ele ativa áreas da dor física, igual da dor física. Então quando uma pessoa toma uma pancada no braço, ativa uma área cerebral da dor. Quando a pessoa é excluída, ativa a mesma área. Tá? Então o cérebro não consegue diferenciar a dor emocional da física. Então veja bem, a pessoa que constantemente sofre ameaças racistas, né, discriminação racista ou de qualquer método discriminatório, essa pessoa está como se estivesse recebendo uma pancada de fato, tá? Recebendo uma porrada. Tá? E a gente sabe, né, toda hora sofrer dor, uma hora a coisa pode vir a estourar. E pelo outro lado, o agressor, né, o indivíduo, no caso o racista, que faz atos discriminatórios, veja bem que muitas vezes a pessoa fala que não, mas não era bem assim que eu queria fazer, não era bem isso, tá? Porque que acontece? Em geral, o indivíduo que discrimina o diferente, ele não convive com o diferente. Em geral, ele vai conviver com pessoas, ou cresceu junto com pessoas iguais, e tem muita dificuldade de lidar com o diferente do que ele aprendeu, do diferente daquela cultura, certo? Então, para ele é algo natural, tá? Mas para o indivíduo, porque tanto que a gente vê pessoas às vezes que não são extremamente agressivas que acabam se envolvendo em atos discriminatórios, tá? Então, às vezes o indivíduo naturaliza aquela questão de exclusão, e aí, obviamente, agora tem as leis, tem todo esse entendimento, né, do que a exclusão do diferente, da minoria causa, e aí o indivíduo acaba tomando aí o processo, e realmente hoje a gente tem que fazer realmente de cima para baixo mesmo, porque há quanto tempo que a gente fala de racismo, há quanto tempo que a gente fala de não discriminar a mulher e não está dando certo também. A gente, infelizmente, nos últimos anos, as pessoas têm que estar tendo que tomar um processo, estão tendo que ser presas para ver se consegue mudar a cabeça da população de cima para baixo, né? Já que de baixo para cima, através da educação, não está indo tão rápido assim. E são situações que elas são
aceitas ou as reações, melhor dizendo, de cada uma dessas pessoas são diferentes, né? O Vinícius Júnior é um que encampou essa campanha pela representatividade que ele tem, por não aceitar, pelo jeito dele, talvez ser mais forte no posicionamento com essa causa. Tem outros que preferem ficar resguardados, talvez sofram, mas ficam com isso no íntimo. Ou outros que aprenderam a lidar e acham normal, porque algumas pessoas talvez não fazem isso, entre aspas, com maldade. Mas é muito tênue essa linha, né, doutor Moreno? E eu talvez já contei aqui no ar, eu tive uma experiência quando eu estava no colégio, ainda na 3ª série, de um colega que, enfim, por coisas da vida, o apelido dele ficou de Nego. E ele era uma pessoa de cor preta. E sempre foi falado assim. E ele nunca se posicionou dizendo que não gostava. Até que um dia uma professora, não sei se ela teve conhecimento em relação a isso dele, e ela perguntou de algumas pessoas, quem é que aqui se sente ofendido? Ou quem aqui na sala tem algum problema, não gosta de alguma coisa? E eu não me lembro se outros relataram outros problemas, eu acho que até teve. E daqui a pouco ele levanta a mão e diz, eu não gosto de ser chamado assim. Para nós foi um baque. Porque eu nem sei quem deu um apelido, mas foi. A partir daquele momento, eu nunca mais, e os colegas também, nunca mais chamaram ele de negro, porque ele não gostava. E não sabia, a gente, criança, talvez fazia isso na inocência. A partir dali, eu comecei a ter uma percepção diferente, e eu não gosto de fazer brincadeiras, mas eu vejo no dia a dia muitas pessoas brincando ainda. E eu vejo pessoas de cor preta rindo, ou fazendo de conta que... Ou não sei se elas fazem de conta, ou se de fato elas não se incomodam com aquilo, mas... Eu, particularmente, não gosto mais, não faço esse tipo de brincadeira, mas eu vejo que acontece muito ainda. E pessoas que lidam com isso e, ok, tá tudo certo. Como é que a gente sabe isso? Ou a pessoa, daqui a pouco, ela não quer ficar sendo uma pessoa que vai ficar reagindo contra as pessoas, mas é uma situação que parece que tem que ser discutida e tem que ser trazido à tona, porque talvez ali no interior a pessoa se sinta... prejudicada, se sinta ofendida, mas ela muitas vezes não externa isso. São os mecanismos de defesa que cada ser humano utiliza, tá? Então tem indivíduos que acabam usando mecanismos de defesa que são mais silenciosos. Então ficam em silêncio, né, vão levando para casa os problemas, descontam, às vezes escondido, tá, na comida, quebram alguma coisa, gritam com pessoas que são conhecidas, ou deprimem de fato, né? A depressão também tem essa questão da autoagressão, a pessoa sofre, remói sozinha. E tem indivíduos que já lidam com mecanismos de defesa mais externalizantes, então são indivíduos que vão rebater na hora, vão xingar, ou às vezes até vão partir para agressão, né? Vão partir para um processo. Então, é óbvio que o correto, tá? O mais saudável, é tentar utilizar os mecanismos de defesa mais saudáveis, mais evoluídos, que sim, é a base da conversação. O ser humano, a princípio, é o indivíduo, é o ser que mais sabe discutir, e daqui a pouco de ser assertivo. Olha, eu não gosto, eu me importo com o que você fala, tá? Eu não dou bola, vamos brincar. O humor também, que às vezes muitas pessoas que sofrem preconceito, que no caso são alvo, né, de racismo, digamos, né? As pessoas lidam com humor. Vejam bem que nos Estados Unidos tem muito disso, né? Tem muita comédia onde, né, negros, né, de alguma religião, eles mesmos brincam com a sua própria questão. Pois é, e aí? Exatamente, é um mecanismo de defesa, tá? E lembrar que é uma brincadeira atualmente que ela é perigosa porque nós temos muitas leis, tá? Muitas leis contra isto, tá? Então, é uma brincadeira que eu sugiro, né, que talvez não é importante da gente reforçar com os nossos filhos. Olha, essa brincadeira acho que é perigosa de fazer porque pode trazer prejuízo. Então, mas lembrar, né, cada um vai lidar da sua forma, né, mas pela lei é crime, tá? Então a gente tem que cuidar mesmo, porque a linha tênue entre a brincadeira e o crime, né? É um assunto que a gente ainda vai abordar muitas vezes, infelizmente, né? A gente precisa abordar. O ideal seria que a gente nem precisasse mais falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem muito ainda para falar. Muito obrigada, Dr. Rafael Moreno. Tá certo, um abraço a todos. Boa semana. 10h35, 19 graus e 5 décimos é a temperatura em Lajeado. Quadro direto ao ponto para